A temporada 2021 estará para sempre na memória dos fãs. A disputa extremamente acirrada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que percorreu desde a primeira volta da primeira corrida até a última volta da última corrida, foi algo jamais visto antes. Mas não foi só isso que deu brilho ao campeonato, pois em 2021 houveram diversas corridas incríveis que abrilhantaram ainda mais o campeonato. Grande Prêmio da Arábia Saudita. Uma nova pista com traçado que dividiu opiniões por ser rápido como Monza, porém estreito como Mônaco, proporcionou uma corrida com muitos acidentes e uma sensacional perseguição pela liderança, num momento do campeonato em que a disputa pelo título estava totalmente em aberto, além de muitas polêmicas. Verstappen largou em terceiro. Ele perdeu a pole após bater no treino classificatório em uma volta voadora que o daria o primeiro lugar. Isso fez ele ficar atrás das duas Mercedes na largada. Tudo que a Mercedes queria para dar a Hamilton a liderança do campeonato. O começo da prova foi morno. Todos preferiam manter cautela ao invés de arriscar num traçado considerado perigoso, até que Mick Schumacher bateu forte e causou uma bandeira vermelha. As duas Mercedes fizeram seu pit stop durante o safety car, e a Red Bull preferiu permanecer fora dos boxes torcendo por uma bandeira vermelha, que veio logo em seguida, e com isso Verstappen poderia trocar os pneus e largar na frente. Verstappen e Hamilton agora estavam ambos com pneus duros, e na relargada o piloto inglês tracionou melhor e tomou a liderança. Verstappen acabou retomando a posição numa ultrapassagem por fora da pista, que acabou fazendo Hamilton perder velocidade e foi ultrapassado por Ocon. Enquanto isso, atrás no grid, acidentes rolavam solto. Pérez rodou e Mazepin acertou a traseiro de Russell. Esse acidente múltiplo provocou uma nova bandeira vermelha. Porém, como a situação da ultrapassagem ilegal de Verstappen não havia sido resolvida, a direção de prova fez a inédita escolha de negociar as posições com as equipes, já que a disputa por posições foi muito confusa e aconteceu no mesmo momento dos acidentes múltiplos, de tal forma que Ocon largaria em primeiro, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. A Red Bull, precisando adotar uma tática diferente, resolveu colocar pneus médios para essa terceira largada, a fim de ter melhor aderência na largada e tomar a posição de Hamilton logo na largada. E foi o que aconteceu. Verstappen largou melhor e ultrapassou os dois para ganhar a primeira posição. Hamilton ficou atrás de Ocon, mas pouco tempo depois o ultrapassou sem dificuldade. E então, a grande questão seria se os pneus médios de Verstappen aguentariam até o final da corrida e assegurar a liderança. Até que faltando 15 voltas, Hamilton finalmente alcançou Verstappen no momento que seus pneus já tinham mais aderência. Ele tentou passar na curva 1, mas Verstappen defendeu a posição freando tarde, forçando tanto que ele acabou cortando o caminho do traçado. Na mesma volta, Max foi ordenado a devolver a posição para Hamilton de forma estratégica, ou seja, no ponto de detecção do DRS para que ele pudesse retomar novamente, mas Lewis acabou não entendendo a situação e bateu na traseira de Max. Na volta 42 ele acabou devolvendo a posição e tomando ela na curva seguinte, assim como planejado, mas não adiantou nada, pois a direção de prova resolveu o punir com 5 segundos por sair da pista e ganhar vantagem, acabando com as chances de vitória do piloto da Red Bull. Hamilton então venceu, e conquistando a volta mais rápida, ambos ficaram empatados no campeonato, para decidir o título na última corrida. Grande Prêmio da Itália. Monza 2021 foi a segunda corrida na história a ter uma corrida sprint, que colaborou para haver mais imprevisibilidade na prova, visto que em corridas sprint todos só têm um treino livre para realizar todos os acertos e em seguida já partem para a classificação. Por isso, a McLaren conseguiu um acerto que os colocou em condição de competir com Red Bull e Mercedes. E logo na largada, Daniel Ricciardo ultrapassou Verstappen, e Lando Norris se manteve à frente de Hamilton, fazendo com que os dois postulantes ao título tivessem que caçar as duas McLaren, que conseguiam manter um ritmo bom o bastante para se manter na frente e disputar a vitória. Eis que tudo muda na volta 24, em que a Red Bull fez uma parada horrível e Verstappen ficou 11 segundos parado, e logo em seguida, Hamilton também teve uma parada ruim, de 4 segundos, que como ação do destino, colocou os dois roda com roda logo em seguida. Nenhum deles tirou o pé, pois sabiam o quão difícil seria recuperar a posição. Então Verstappen acabou encostando as rodas na zebra, que fez o carro sair do chão e bater nas rodas do carro ao seu lado. Com isso, seu carro literalmente voou para cima da Mercedes e gerou uma cena bizarra, de um carro em cima do outro. Os dois ficaram fora da corrida, abrindo passagem para que McLaren e Ferrari disputassem a vitória.
Na relargada, Norris e Leclerc tiveram uma bela disputa, em que Norris ultrapassou e colocou a McLaren nas duas primeiras posições, e então as duas Ferraris tiveram de lutar para assegurar suas posições contra Pérez e Bottas, porém ambos os segundos pilotos de Red Bull e Mercedes conseguiram superar as duas Ferrari, e começaram a disputar a terceira posição entre si. Disputa essa que foi muito boa, com direito a um X de Pérez na Della Roggia após um roda com roda na curva grande, porém o piloto mexicano foi punido pela sua ultrapassagem ilegal contra Leclerc, então a terceira colocação ficaria com Bottas. Daniel Ricciardo conseguiu sua oitava vitória na carreira depois de 3 anos, e a McLaren saiu da seca de 9 anos sem vencer uma corrida. Curiosamente, essa dobradinha da McLaren foi a única de toda a temporada, nem Red Bull e nem Mercedes conseguiram. Grande Prêmio da Hungria. Uma corrida tão maluca, com protagonistas tão diferentes, que a disputa pelo título até foi brevemente esquecida, e podemos testemunhar um piloto jovem buscando sua primeira vitória e um piloto veterano buscando retornar ao lugar mais alto do pódio. A largada foi sem dúvidas a mais incrível de toda a temporada, por causa da chuva inesperada e por causa do enorme número de acidentes em uma só curva. Bottas errou o ponto da freada e acertou em cheio a McLaren de Norris, que em seguida acertou a Red Bull de Verstappen enquanto o próprio Bottas também acertava a outra Red Bull de Pérez, um verdadeiro strike, que tirou 3 carros da corrida e danificou o carro de Verstappen. Enquanto ao mesmo tempo, na mesma curva, Stroll também cometeu um erro na freada que o fez bater em Leclerc, e os dois também abandonaram. Ao total foram 5 abandonos só na largada, gerando bandeira vermelha. Após limparem a bagunça, a pista já parecia estar seca e o clima agora estava ensolarado, então todos os pilotos foram pro box colocar os pneus de chuva, menos Hamilton que estava na liderança, e acabou largando literalmente sozinho, uma cena bizarra, porém depois foi obrigado a parar pois a pista já estava realmente muito seca, então ele caiu para a última, ou seja, os dois concorrentes ao título estavam no fundo do grid, e quem acabou herdando a primeira posição foi Esteban Ocon, que conseguiu se salvar dos acidentes na largada e agora era líder, com Sebastian Vettel na sua caça e Latifi logo atrás. Ocon teve de se defender de Vettel a corrida inteira, o alemão encostava no piloto francês, mas ele não cedeu à pressão de estar liderando pela primeira vez e conseguiu se defender. Mesmo atrás, Hamilton era o carro mais rápido da pista, então fez inúmeras ultrapassagens para diminuir o prejuízo. Isso fez dele uma ameaça para Ocon, visto que a Mercedes era tão mais rápida que os líderes que ele ainda poderia vencer, então o ponto mais alto da corrida veio, e talvez a melhor disputa por posição de 2021, o companheiro de Ocon, Fernando Alonso, estava próximo do pódio, e defendeu sua posição brilhantemente contra Hamilton que o atacava de todas as formas, fazendo com que o piloto inglês perdesse tempo atrás de Alonso e ajudando Ocon a não ter a ameaça de Hamilton no final. E a corrida terminou com a inédita vitória de Esteban e da Alpine pela primeira vez na história. Não vamos nos esquecer das duas Williams que conseguiram pontuar depois de anos sem conseguir nenhum ponto. Grande Prêmio da Rússia. Uma corrida marcada pela quantidade de carros na disputa pelas primeiras posições, algo raro na F1, visto as diferenças de forças entre equipes. No GP da Rússia os 3 primeiros carros no grid de largada eram uma McLaren, uma Ferrari e uma Williams, nos fazendo lembrar a década de 90. Lando Norris conseguiu sua primeira pole na carreira, Carlos Sainz em segundo e George Russell largou em terceiro, Hamilton era apenas o quarto, Max Verstappen trocou o motor e largou em último, então tínhamos todos os elementos de imprevisibilidade na pista. Esse equilíbrio no pelotão da frente proporcionou uma largada com inúmeros carros na disputa, e Carlos Sainz acabou pulando na frente de Norris e tomando a liderança. Tanto Verstappen quanto Hamilton tiveram que fazer corridas de recuperação, e a Mercedes trocou o motor de Bottas também, para que ele pudesse largar próximo a Verstappen e atrasar o tempo dele. Estratégia essa que não deu certo, pois Max o ultrapassou rapidamente na volta 10, e partiu para escalar o pelotão. Enquanto isso, Hamilton estava numa batalha feroz para se defender de Pérez que o atacava, ao mesmo tempo que ele tentava passar Ricciardo. E na frente, Norris caçava Sainz, e obteve êxito na volta 13, o jovem piloto inglês estava realmente muito forte naquela corrida e tinha tudo para conseguir sua primeira vitória na carreira. E a maior emoção se guardou para o final, quando a expectativa de chuva se confirmou, faltando 6 voltas para o fim, uma chuva leve começou a cair, e a decisão seria crucial,
pois havia a dúvida de se choveria para valer ou era apenas uma garoa passageira. Então muitos pilotos optaram por colocar pneus de chuva e outros optaram por permanecer no seco. Norris e Hamilton estavam batalhando pelo primeiro lugar, com Norris se defendendo muito bem, até que a Mercedes decide parar Hamilton para os pneus de chuva, e Norris se recusa a parar, acreditando que consegue chegar até o fim. Até que a chuva se intensificou, e Lando Norris perdeu completamente suas chances na corrida ao tomar a decisão errada. Em uma corrida que tinha tudo para proporcionar um vencedor diferente e um pódio inusitado, no fim terminou com Hamilton vencedor, e Verstappen em segundo, uma corrida absurdamente tensa e emocionante. Grande Prêmio de Abu Dhabi. A primeira decisão de título com dois pilotos empatados nos pontos em muito tempo, Abu Dhabi 2021 foi a coroação do campeonato mais disputado de todos os tempos, que mostrou o nível de equilíbrio entre esses dois pilotos de gerações diferentes. Porém, a corrida inteira foi liderada por Hamilton, que tomou a liderança na largada e se manteve abrindo uma enorme diferença. A Red Bull até tentou usar Pérez para atrasar Hamilton, e deu certo. O piloto mexicano conseguiu se defender e assegurar o piloto inglês tempo suficiente para Max colar nos dois, porém, o novo motor Mercedes impulsionou Hamilton para a conquista do 8º título. Até que faltando 5 voltas, o milagre aconteceu, Latifi bateu no muro e gerou um safety car, fazendo com que os carros se reagrupassem e Verstappen pudesse ter uma última chance de atacar e vencer. Ele parou e colocou pneus macios. Uma das maiores polêmicas de todos os tempos aconteceu nesse momento, pois a direção de prova resolveu tirar os retardatários que estavam entre Max e Lewis apenas, e isso deu a Verstappen a chance de disputar a liderança. Quando o safety car saiu, restava apenas uma volta, e essa foi simplesmente a volta mais sensacional de toda a história da Fórmula 1, onde Verstappen e Hamilton dividiram curva a curva lado a lado, em um tudo ou nada até a bandeira quadriculada. Uma disputa digna de tudo que aconteceu em 2021. Verstappen conseguiu ultrapassar na curva 5, Hamilton tentou ataque nas duas retas seguintes, e na reta oposta quase conseguiu reconquistar a liderança. Mas no fim, Verstappen se manteve à frente, e conquistou seu primeiro título mundial. Mas essa também foi uma conquista a todos que gostam de automobilismo. A temporada de 2021 foi um presente para todos nós.